Foca, paz do Senhor. Meu nome é Thiago Rios e eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco da editora CPAD da lição de Jobs. Hoje estudaremos a lição de número 9 com o tema A Maravilhosa Cura Divina. Amém, irmãos? Fico muito feliz por estar aqui com os irmãos. Quero agradecer a todos que comentam o nosso vídeo, que comentam o nosso comentário, né? Que curte, que deixa o seu like, que compartilham. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração por, de alguma maneira, estar acrescentando no conteúdo, né? Da sua vida, no seu dia a dia, para que você ofereça uma boa aula na sua escola bíblica dominical. Amém? A lição de hoje é uma lição maravilhosa mesmo. Nós vamos passar a entender que realmente aquele que crê em Jesus de verdade, aquele que confia em Jesus de verdade, ele está apto para orar por uma pessoa, para curar uma pessoa mediante, claro, o poder que foi dado por Jesus. Amém? Então, o tema da lição é a maravilhosa cura divina. O texto do dia, Isaías 53, versículo 5, um texto muito conhecido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é um versículo muito importante para nós cristãos, para nós colocarmos ele em nossos corações mesmo. Sabe por quê? Porque eu costumo ver muitas pessoas no seu dia a dia andando de cabeça baixa, pessoas que eu estou me referindo aqui, os irmãos cristãos. Eu observo muitos cristãos andando de cabeça baixa, aflitos, tristes, por alguns problemas que têm enfrentados, e acabam esquecendo que Jesus levou sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos problemas, todas as nossas enfermidades. Amém? Então, é claro que é difícil vivermos hoje uma vida 100% feliz quando nós estamos passando, como por exemplo, por uma dificuldade, no caso seja por uma doença ou por um desemprego, né? Ficamos tristes sim, mas temos que entender que se nós confiarmos em Deus, Ele vai suprir essa necessidade, Ele vai resolver esse problema para nós. Por quê? Porque Isaías mesmo profetizou, olha só, Ele foi ferido por causa de quê? Das nossas transgressões, sim, moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz, amém? Estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, amém? Então que você pegue esse texto do dia, coloque para você, professor que está me escutando, coloque em prática na sua vida, no seu dia a dia. Quando alguém falar para você que não tem mais jeito para a sua vida, para o seu filho, para a sua família, para seja quem for, você falar para ele, ei, Jesus levou sobre ele o nosso pecado, Jesus levou sobre ele a nossa angústia, a nossa tristeza, amém? Eu não vou me enrolar muito aqui, porque a lição tem muita coisa para nós explorarmos. A síntese, aquela coluna da lição nos diz assim, a cura divina, da mesma forma que o batismo do Espírito Santo é uma realidade para os nossos dias. Nós vimos nas lições anteriores que o falar em línguas, né, o batismo com o Espírito Santo, com o revestimento de poder, isso acontece, é evidenciável isso acontecendo no nosso dia a dia. Amém? E a cura não é diferente. O dom da cura é como se fosse um dom de profetizar. Amém? É como se fosse um outro tipo de dom que o Espírito Santo concede para os cristãos, para glorificar o nome de Deus. E nós vamos observar isso notoriamente na lição, que a lição vai falar que aqueles que usam esse dom, que é o dom de cura, usam por quê? Usam para glorificar o nome do Senhor. Tá. O texto bíblico, nós do canal EBD em Foco não costumamos não fazer leitura para ganharmos tempo na lição. Então pause o vídeo, faça a leitura, porque no final da lição, no terceiro tópico, nós vamos usar um pouco sobre essas passagens aqui, amém? Vamos então explorar aqui a introdução. A cura divina é uma promessa de nosso Senhor Jesus, de que seus discípulos imporariam, então, no caso, as mãos sobre os enfermos e os curaria. Tá. O Pentecoste descrito em Atos capítulo 2, Deus, no caso, deu seu procedimento, as curas divinas e a operação de milagres iniciadas por Jesus nos evangelhos. E na atualidade, podemos contar, então, com a mão de Deus para operar curas em nome de Jesus? Olha só a pergunta que fica, né? E aí? Irmão, sem sombra de dúvida, nós entendemos isso e vemos claramente que houve um crescimento gigantesco no meio da nossa, no caso, na história da humanidade, né? Em meio à relação à tecnologia. Você observa que antigamente era um trabalho imenso para você conseguir acessar a sua rede social, como por exemplo, seja um MSN, um Orkut, alguma coisa tipo assim, né? E hoje nós temos uma facilidade imensa, hoje já tem carro que já dirige, já computadorizado. Hoje você pega um celular, você faz tudo no celular. Por quê? Porque houve um crescimento da tecnologia. Assim como houve esse crescimento no meio da tecnologia, também houve um crescimento no meio da medicina. Doenças que não tinham curas há muitos anos atrás, hoje já se tem. Doenças
né, que tinham, dava muito medo na sociedade, hoje praticamente algumas já são erradicadas. O que eu quero falar, irmãos, é que assim como houve um crescimento na medicina, um crescimento na tecnologia, também houve um crescimento também na área de doenças. Amém? Doenças que você nunca ouviu falar está aparecendo. Todo ano tem uma doença que alastra no meio da humanidade, né? E nós entendemos que a lição ela vai suprir essa necessidade. Necessidade de quê, irmãos? É o que eu quero falar. É que as pessoas pensam que, por exemplo, eu tenho um câncer, um exemplo, né? Eu tenho um câncer e não tenho mais jeito. Sim, correto. Da sociedade, você não tem jeito. Mas nós vamos aprender no decorrer da lição que não existe doença alguma que Deus não pode curar. Amém? E para isso a lição vai dar muitos exemplos. O que eu quero falar para você do Canal Vida em Foco é que você pode começar a sua lição já colocando esse alerta para as pessoas, para os seus alunos. Você falar para ele, ei, assim como cresceu a tecnologia, cresceu a sabedoria do homem em relação à medicina, sim, só que também cresceu o número de outras doenças. E por isso que há necessidade de nós nos apegarmos a Deus. Mas isso não vai impedir, a lição vai nos mostrar isso, que nós temos que procurar um médico, que nós temos que tomar remédio. Amém? Por quê? Porque Deus capacitou os médicos, amém, para no caso, nos curar mediante os seus tratamentos. Amém? Então eu espero que essa introdução tenha ajudado a você, porque é isso que a lição vai nos transmitir. Amém? E fica notório que a Bíblia vai nos dar essa garantia de que mesmo nos dias de hoje, se nós crermos em Jesus, podemos colocar a mão sobre os enfermos e curar. Amém? Então vamos para a lição. O primeiro tópico é origem das enfermidades. Olha só, algo interessante aqui. A consequência do pecado. No caso, a lição vai nos dar 3 origens. Né? Existem muitas outras, mas a lição vai nos abordar, no caso aqui, 3 origens. A primeira, no caso que ela vai tratar, é a consequência do pecado. Deus criou um homem bom e perfeito, claro. Não há registro de que, até Gênesis capítulo 3, haja alguma referência a doenças. Vivendo no estado de perfeição, no Éden, Adão e Eva tinham então comunhão com Deus e uma saúde perfeita. E isso incluía a ausência da morte, claro. Não eram eternos, pois foram criados, mas gozavam da imortalidade. Até que decidiram então ouvir a serpente e por ela serem orientados então a desobedecerem a Deus. O pecado afetou então a constituição física do primeiro casal, claro, que passou então a se deteriorar, os seus descendentes passaram então a herdar igualmente a possibilidade de contrair doenças. As doenças então, como fruto do pecado, passaram então a coexistir com a humanidade como um vetor de envelhecimento e morte. De envelhecimento e morte. Como eu falei, a lição, no primeiro tópico, vai nos trazer 3 origens, né, do pecado. No caso das doenças. A primeira que ela trouxe aqui, que é o primeiro subtópico, é a consequência do pecado, o fato de Adão e Eva terem pecado, né, que começou a partir daí, então, a desestruturação, podemos falar assim, a deteriorização do corpo humano. O homem, então, passou, então, não é que ele não era mortal, mas ele passou, então, a ficar mais velho, ele passou, então, a ter que usar roupas e muitas outras coisas. O que a palavra de Deus vai nos assegurar, no caso, como a lição bem abordou aqui no primeiro subtópico, é que quando Deus cria o homem com a total saúde. Deus cria o homem em um mundo perfeito, um mundo agradável, um mundo onde, se nós formos observar em Gênesis, né, tudo era perfeito. Amém? Claro que Deus deixa a fruta do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Deus faz a ordenança para ele. Você sabe muito bem, professor, dessa história. Amém? Você pode abordar muito mais na sua classe de aula com os seus alunos. Amém? Aqui eu estou fazendo um breve comentário sobre aquilo para agregar no seu conhecimento. E como a lição falou, até em Gênesis capítulo 3, não vai ter nenhum relato, né, de alguém que ficou doente na Bíblia. No caso, Adão e Eva, né, nenhum dos seus filhos e assim por diante. Contudo, claro, após eles desobedecerem, né, após Eva ir lá pela mente, né, da serpente, o que aconteceu? A morte entrou então na raça humana. E esse é um assunto muito, muito bem explicado. E eu acho que todos os professores sabem dessa história aqui, sabem desse conteúdo. Porém, você pode me perguntar, né? Então, Tiago, como nós vamos provar que a doença ela entrou na humanidade por causa do pecado? E aí eu tenho uma lembrança de quando Jesus ele vai curar um coxo.
Não sei se você, professor, lembra, mas Jesus cura um coxo no dia de sábado. Amém? Jesus, se não me falha a memória, Jesus vai falar para ele assim: ei, vai e não peques mais. Amém? Sabe para quê? Para que não te suceda então alguma coisa maior, ou seja, alguma coisa pior. Ou seja, então você, professor, tem esse exemplo aí que você pode abordar, que você pode levar na sua classe de aula. Talvez algum aluno pode indagar, mas como provar realmente diante da palavra de Deus que o pecado, no caso, trouxe então algumas doenças. Você usa então esse milagre que Jesus cura então aquele coxo. Amém? No dia de sábado. O próximo, no caso, a próxima origem da doença é uma ação de Satanás, né? O inimigo, em algumas ocasiões, é responsável, então, pela existência de algumas doenças. A Bíblia vai descrever, então, que Jesus libertou, por exemplo, uma mulher na sinagoga, né? Não parece, então, ser uma referência a uma possessão maligna, mas sim a uma doença colocada naquela mulher por Satanás. Por Satanás. Irmãos, a Bíblia ela vai nos deixar bem claro que Satanás, sim, ele é responsável pela existência, claro, não de todas as doenças, amém? Mas de algumas doenças. A lição vai nos dar esse exemplo, que é o exemplo dessa mulher, né? O caso dessa mulher no qual Jesus libertou ela, amém? Claro, no dia de sábado. Mas também nós temos muitas outras mesmo ação de Satanás em relação a doenças que foi colocado na vida de pessoas. Marcos 9, se não me falha a memória, vai nos contar sobre um jovem, né, que era lunático. Lembra? Eu acho que você vai lembrar, você do canal BD em Foco, vai lembrar você, professor, que desde a sua infância, o que acontecia com ele? Ele era atacado por um espírito maligno, né? E o que aconteceu? Jesus foi e libertou aquele jovem. Também nós temos aquele exemplo daquele jovem gadareno, lembra? Que ele quebrava todos no caso, o cemitério, saia quebrando tudo, amém? Ele também estava processo, né, por uma legião de demônios, no qual Satanás tinha colocado dentro da sua vida. Jesus também foi lá e libertou aquele rapaz. Amém? E outra coisa, por sinal, esse milagre causou um impacto muito grande naquela região de Gadara, né? Mas foi uma como é que eu posso me explorar melhor para você? Foi uma confusão tão grande ali que pediram para Jesus, né, ser ausentado ali, pediram para Jesus que ele saísse então daquela região. Vai entender, né? Ou seja, então aqui eu coloquei dois exemplos a mais que você, professor, pode levar para o seu aluno na sua escola bíblica dominical. Amém? Além dessa ação, no caso do milagre que Jesus opera com essa mulher, você tem também, aqui no caso, o jovem lunático e tem o gadareno, né? Que são exemplos muito importantes que você possa usar na sua sala de aula. Tá. Nós temos o terceiro subtópico, né, com o tema Outros Fatores. Vamos lá? A palavra de Deus, então, registra que o eterno, no caso Deus, ele deu permissão a Satanás para que atacasse Jó. Porém, a Bíblia não diz que todas as doenças são fruto da ação direta do inimigo e de permissão de Deus. Claro. Um caso relatado nas Escrituras é o de Miriam, irmã de Moisés. Ela ficou leprosa após ser disciplinada pelo Senhor por ter se voltado então contra o seu irmão. Este caso foi uma ação então direta, claro, de Deus para com a irmã de Moisés, que logo depois então ela ficou curada, né? Deus exerceu misericórdia sobre ela, tá? Mas vamos lá. O tabagismo, as bebidas alcoólicas, o uso de drogas, a falta de exercícios físicos, a má alimentação vão contribuir para o aumento de número de pessoas enfermas. E ainda os grupos de pessoas que têm um fator hereditário, né, aqueles que hereditam, no caso, diante da descendência dessa família, né, como facilitador então para determinados problemas, como por exemplo, hipertensão e diabetes. Tá. Não nos parece que nesses casos mencionados, então houver uma ação direta de Satanás. Uma ação direta de Satanás. Irmãos, diante desse último subtópico aqui, nós podemos, assim, nós do canal BD em Foco, podemos afirmar que o próprio homem, ele, ao deixar de se cuidar, ele vai provocar, né, nele mesmo, assim, inúmeras, como é que eu posso me explorar? Inúmeras facilidades de você pegar algum tipo de doença, amém? Inúmeras facilidades de você ficar doente. Fato é que, tipo assim, após a queda do homem, claro, lá em Adão e Eva, né, como consequência do pecado, como nós vimos no primeiro subtópico, né, entrou muitas doenças na humanidade. Amém? E só para concretizar aqui, nós temos que lembrar também que Satanás ele é responsável, claro, né, por algumas doenças
no caso, ele é oprimindo algumas pessoas que não temem a Deus, que não têm o Espírito Santo de Deus na sua vida. E por último aqui, claro, nós vimos que o homem também ele pode provocar essas doenças, caso ele não se cuide, caso a sua alimentação não seja uma alimentação saudável. Então, nós temos aqui essas consequências, né? Esses fatores, essas origens das doenças. E agora nós vamos para o segundo tópico, que tem como tema que Deus pode curar então a pessoa. No caso, Deus tem poder para curar. Vamos lá então abordar então esse primeiro subtópico do segundo tópico. Se quiseres, pode tornar-me limpo. Olha esse exemplo aqui desse milagre. Mateus 8, ele vai relatar que após o Sermão do Monte, Jesus ele vai descer, seguido de uma grande multidão, claro. Ao que se aproxima dele, então um leproso o adora e diz: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Esse homem, excluído da sociedade, ele vai perceber que Jesus tinha duas características em relação à cura. No caso, o querer e o poder. Querer não é necessariamente poder, e poder também não representa necessariamente uma vontade de agir. Muitas divindades podem então prometer cura, podem prometer fazer um milagre na sua vida, porém eles podem prometer e não cumprirem, né? Mas Jesus ele tem o poder para curar, né? E a resposta de Jesus ele vai trazer o desejo de Deus em relação à cura divina, no caso na fé daquele homem, né? Ele perguntou: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor mestre, se o Senhor quiser, você pode me, se eu queres me tornar limpo, no caso, né? Se quiseres, pode me tornar limpo. E aí Jesus fala: quero ser limpo. Amém? Irmãos, nesse segundo tópico aqui, no caso, né? Eu vou tentar ser um pouco mais simples, né? E nesse primeiro subtópico, nós enxergamos aqui que Jesus, ele não é obrigado a curar ninguém. Olha esse exemplo aqui da necessidade desse rapaz em olhar para Jesus, né? Adorar a ele. Observa como esse leproso, ele vai falar com o mestre, vai falar com Jesus. Jesus, no caso, mestre, Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Amém? O que nós vemos aqui é que querer não pode se confundir, no caso, com poder. E poder não necessariamente, claro, vai se confunde, então, com a vontade de agir, que é o que a lição aqui vai nos mostrar. Porém, tem muitas instituições por aí que prometem curar, que prometem fazer milagres. Amém? E muitos não conseguem cumprir. Por quê? Porque muitos fazem isso por querer agregar pessoas, por querer agregar ímpios na sua denominação, para aumentar o seu número de membros. Mas Jesus respondendo então ao leproso, né? Eu quero sim, eu quero te tornar limpo. Ou seja, Jesus tanto diz que quer curar, como também teve ainda poder para curar. E ele tem poder para curar qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso. Amém? Então, existem muitas instituições por aí que... vem aqui que você vai receber a sua cura. Vem aqui que você vai receber isso. O seu problema vai ser resolvido. Tal. Você vai lá, quando chega lá, nada de resolvido. E algumas instituições até enganam as pessoas usando milagres falsos. Né? Eu não quero entrar nesse detalhe aqui, mas você, professor, pode levar esse gancho aqui para a sua classe. O segundo subtópico tem como tema a cura divina, então glorifica a Deus. A cura divina manifesta a glória de Deus e o seu nome é exaltado. A mulher encurvada, no caso aqui, que Jesus curou, glorificou a Deus. O coxo da porta formosa louvou a Deus pulando e saltando dentro do templo. Lembra lá em Atos, quando Pedro e João entram na porta do templo e o paralítico ele pede uma esmola e Pedro e João falam: eu não tenho um prato nem ouro, mas eu tenho isso, eu te dou em nome de Jesus, então Nazareno, levanta-te e anda. Então, aquele paralítico levanta e começa a saltar, glorificando então a Deus. A multidão que viu Jesus curando, o paralítico em Cafarnaum também deu glórias a Deus. Amém? Aquele paralítico lá que, né, de Cafarnaum. Opa, desculpa. A evidência que os milagres, quando os milagres acontecem, é o que, Tiago? A evidência é para glorificar o nome de Deus. Essa tem que ser a maior evidência em um milagre, né? O fator principal, amém? É claro que é para curar uma pessoa, que é para tirar, para, no caso, desoprimir, né? Tirar a opressão da vida daquela pessoa, sim. Mas o milagre, ele acontece para a glória de Deus. Amém? E nem todos
as pessoas que são curadas, as pessoas que recebem a cura, eles vão glorificar a Deus, eles vão exaltar o nome do Senhor. Nós temos a lembrança que agora eu me lembrei daqueles 10 leprosos. Lembra quando Jesus cura, né? E os 10 leprosos, e somente um, depois de se apresentar ao sacerdote, volta, né, para agradecer a Deus. O que acontece? Deus não vai deixar de operar, no caso, no meio do seu povo, no meio das pessoas, tanto crente como não crente. Porque nós temos que entender que Deus pode curar tanto a pessoa que é serva dele como não é. Amém? Por quê? Porque isso se chama misericórdia. Isso se chama graça. Entende? Então aquele rapaz, ele volta para agradecer a Deus, demonstrando então uma gratidão a Deus. Amém? E mesmo que as pessoas não reconheçam que Deus é o Todo-Poderoso, o poder de Deus vai continuar estendido para curar, para salvar. Amém? Mesmo que sejamos ingratos, mesmo que esquecemos que Deus é o Todo-Poderoso, mas Deus, ele faz isso não por obrigação, mas faz isso não porque merecemos também, mas faz isso por graça, por gratidão. Para encerrarmos o segundo tópico, nós temos o tema a fé para a cura divina. Isso é algo bem importante, nós temos que aprender. Marcos, ele vai contar, no caso a Bíblia mostra que a fé é importante para a cura divina. Marcos vai nos contar que após libertar então um gadareno, curar uma mulher do fluxo de sangue e ressuscitar a filha de Jairo, o Senhor então se dirige a Nazaré, a sua terra, para falar então na sinagoga. As pessoas daquela localidade, mesmo vendo Jesus falando, não creram nele. Porém, a incredulidade deles e a desonra com que trataram o Senhor foi tão grande que Jesus não podia então fazer ali então obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo então lhes a mão. No capítulo 2 de Marcos, vamos ver que um paralítico foi trazido por 4 amigos para ser curado, lembra? Passaram pelo telhado. Como o local em que Jesus estava foi cercado por uma multidão, aqueles homens então fizeram um buraco no telhado, né, e baixaram então por ele o paralítico. E Jesus, vendo-lhe então a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. O centurião romano pede a Jesus também que cure o seu servo. Jesus disse à distância, né, que nem Israel ele viu tanta fé em uma pessoa. Em uma pessoa. A palavra de Deus, irmãos, vai nos dar ênfase a uma palavra chamada fé. Você observa isso que desde Adão e Eva, lá do começo, né, no sacrifício de Abel e Caim, você vai observar algo forte na palavra do Senhor na Bíblia, essa palavra chamada fé, que por sinal, traduzida ela no caso, né, vai ter o significado de uma confiança, de ter uma certeza, amém? De eu acreditar realmente, de fato, que Jesus vai suprir a minha necessidade, que Deus vai suprir a minha necessidade. A fé ela é tão importante, prezadores do canal EBD em Foco, ela é tão importante a fé, que, como eu falei, ao longo das escrituras, né, vai nos mostrar homens e mulheres que, tipo assim, que foram recompensados, né, por usar a fé, por acreditar, por confiar, por ter tido fé. Nós podemos lembrar de Abraão, pai da fé, Isaac, Jacó, amém? Por quê? Porque foi a fé em Deus que manteve Jó, por exemplo, íntegro no Egito, e tornou ele governador quando ele era governador. Foi a fé também que sustentou Moisés. Foi a fé que sustentou Samuel. Foi a fé que sustentou Davi. Amém? Elias. E tantos outros personagens. O que nós temos que observar é que a fé ela é importante na nossa vida. Ela é importante na vida do servo de Deus. Ela foi importante na caminhada cristã desde o início. Amém? Desde o início. Lembra de Noé? Noé acreditou o quê? Ele teve a certeza de que Deus iria mandar o dilúvio, ou seja, fé. Então que nós possamos ter fé, que nós possamos realmente confiar que Deus vai suprir as nossas necessidades, que Deus vai resolver os nossos problemas, que Deus vai curar um de nós ou nós mesmos. Amém? Leva isso para a sua classe, para lá do professor do canal EBD em Foco. Para encerrarmos a lição, nós temos o terceiro tópico, com o tema a cura divina em nossos dias. Então, primeiro subtópico, devemos orar então pelos enfermos. Vamos lá? Tiago vai recomendar-nos, olha só, está alguém entre vós doentes? Chame então os presbíteros da igreja e orem sobre ele,
ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão então perdoados. A orientação é clara no fato de que os doentes devem buscar os presbíteros da igreja e receber então a oração e a unção com óleo. Claro, isso é fato. O texto de Tiago vai nos mencionar que a oração da fé vai curar o enfermo, vai perdoar os seus pecados. Amém? Doença e pecado, na ótica judaica, andavam bem juntinhas, bem próximas. Tiago não vai dizer que as doenças são fruto de um pecado particular, mas menciona que a oração levantará o doente e perdoará pecados, caso fossem cometidos. Os crentes podem e devem orar por pessoas enfermas. Isso é uma obrigação do cristão. Desculpa. Jesus disse que quem cresce nele imporaria a mão sobre os enfermos e os curariam. Olha só, Marcos 16, 18. Imporarão suas mãos sobre os enfermos e os curarão. A orientação de Tiago, né, no caso aqui, mediante esse primeiro subtópico e o terceiro tópico, foi clara. Amém? Foi clara em relação aos doentes. Por quê? Porque ele alerta os doentes a irem buscar ajuda aos presbíteros, a irem buscar ajuda aos homens de Deus. Amém? Para quê? Para que eles recebessem oração, para que eles recebessem uma unção com óleo. Por quê? Porque foi dado esse poder aos presbíteros da igreja, foi dado esse poder não somente para os presbíteros, mas no caso aqui essa lição está abordando, esse subtópico está abordando sobre esse tema, claro. Amém? Então foi dado esse poder aos presbíteros, né? De colocar a mão sobre os enfermos e curar, de orar, de pegar o óleo e ungir a cabeça dos seus servos e ungir o local da doença. Foi dado esse poder, né? Essa autoridade para os presbíteros. Mas o que nós temos que entender é que a cura não vai vir, claro, dos presbíteros. Como eu falei, qualquer pessoa que crê em Jesus pode curar uma pessoa. Se você crer, acreditar realmente que Jesus tem o poder para curar, vai curar. Amém? O que nós precisamos é ter fé. Só que como essa lição está clara, está abordando aqui o tema presbíteros, né? E a menção de Tiago sobre esses obreiros vai nos mostrar então que o quê? Que a igreja primitiva, ela tinha uma... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Ela tinha homens de Deus, podemos dizer assim, né? Ela tinha servo do Senhor. E aí pode surgir uma pergunta, né? A nossa igreja, nos dias de hoje, tem homens assim? Tem homens que você pode pegar um paralítico e levar para orar? Tem homens que você pode pegar uma pessoa demoníaca, que está possessa de demônio, e levar para um presbítero, ligar para um presbítero, né, ir na casa dessa pessoa e expulsar o demônio? Será que nós temos isso no dia de hoje? Então que nós possamos refletir. E se nós não temos, nós temos que buscar a Deus, pedir a Deus fé, para que nós possamos então exercer essa função. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe então nesse subtópico. Que você possa refletir um pouco sobre esse detalhe, né? E aí, nossas instituições, tem homens de Deus assim? Tem homens de Deus que eu possa levar o meu filho doente para que ele possa orar e ungir e vai ser curado? O segundo subtópico vai nos falar sobre a cura divina e a soberania de Deus. Amém? Vamos lá? Em Deus, a cura para todas as doenças. Tanto as da alma, quanto a do corpo, claro. Deus pode então decidir não curar todas as pessoas. Todavia, isso em nada vai diminuir, claro, a realidade de cura divina em nossos dias. Nem diminuir, então, o poder de Deus. Muitos servos e servas do Altíssimo partiram para a eternidade sem ter a experiência da cura. Enquanto outros foram, então, alcançados pela cura vinda do Senhor, né? Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado, então, antes do mal. Olha só que texto maravilhoso. Há casos em que Deus vai curar pessoas e estas não vão corresponder ao projeto dele. Amém? Como foi no caso, então, do Ezequias, aquele rei. Abençoado. Ezequias ficou doente e, tendo sido notificado de sua iminente morte, pediu então a Deus que ele agisse com misericórdia. E Deus o ouviu e lhe deu mais 15 anos de vida. Poderíamos então esperar que Ezequias fizesse o quê? Aproveitasse esse período de tempo para ser útil na obra do Senhor. Mas o que nós observamos foi o quê? Que ele não correspondeu. Olha só, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez
porque o seu coração se exaltou. Deus, ele pode postergar, no caso aqui, certa sentença de morte, mas isso não significa que será benéfico para as pessoas envolvidas naquela situação. Irmãos, é por isso que, assim, que Deus cura. Não é porque merecemos. Olha o caso de Ezequias, ele não merecia ser curado, no caso, ser prolongado os seus anos de vida. Amém? Ele nem deu moral depois, mesmo depois que Deus, ele deu privilégio para ele. Mas o que nós temos que entender diante desse subtópico aqui é que a graça de Deus, ela é infinita, o amor de Deus é infinito. Amém? Esse exemplo de Ezequias aqui é um exemplo maravilhoso. E no decorrer da lição, nós vimos, né, que eles lembram dos 10 leprosos que foram curados. Jesus mandou eles se apresentar ao sacerdote, somente um volta. Amém? Deus, ele cura, irmãos, pela sua graça. Deus, ele cura porque ele é soberano, porque ele tem poder para curar. Não é porque merecemos, nós temos que entender isso, e você, professor, tem que colocar isso na mente do seu aluno. Não é porque merecemos que somos curados, mas porque a graça de Deus, o poder dele, nos alcançou. Para encerrarmos a lição, nós temos o terceiro subtópico, com o tema A Questão da Medicina. Isso é bem importante, porque a Bíblia vai registrar que nos tempos antigos havia médicos. Lucas, como por exemplo, um dos escritores da Bíblia, era médico. Desde que o homem se multiplicou e as doenças também, houve um interesse em se descobrir as causas das doenças e como curá-las. Em nossos dias, temos uma medicina bem avançada, capaz de transplantar órgãos e preservar a vida. Se os crentes forem ir aos médicos para fazer exames de rotina e tratamentos, e isso significa que estão então descrendo do poder de Deus? Olha a pergunta. Deus pode usar então os recursos da medicina para prover a cura. Se uma pessoa sente dores e não sabe do que se trata, então deve buscar o diagnóstico. Amém? Procura o diagnóstico do médico e vai orar. Apresente ao Senhor. O templo do Espírito Santo, no caso que somos nós, precisa ser cuidado. E esse cuidado, então, Deus, ele vai deixar sobre a nossa responsabilidade. Irmãos, muitos cristãos, eles acabam deixando de buscar um auxílio, no caso medicinal, né, diante dos médicos, por crerem que Deus, ele não é favorável à medicina. Isso não é notório. Né? Deus jamais ele foi contrário à medicina, muito pelo contrário. É o próprio Deus que capacita o homem, que capacita os médicos, né, que dá sabedoria ao homem para que ele possa estudar, no caso, e descobrir algumas maneiras e meios para que essas doenças que a cada ano que passa vão surgindo, sejam curadas. Se você se você tem alguma enfermidade, você foi na medicina e não conseguiu resolver, use a sua fé. Use a sua fé, acredite em Deus, confie em Deus, tenha certeza que Deus vai lhe curar. Amém? Mas fato é que não é pecado algum nós irmos em um médico, fazendo os nossos exames. Amém? Por quê? Porque Deus capacitou os médicos para isso. Capacitou os médicos, assim como Deus capacitou o ser humano para construir um carro para você viajar. Assim como Deus capacitou o ser humano para fazer um computador. E assim por diante. Amém? Então, Deus, ele capacita as pessoas para que as pessoas possam oferecer um serviço de qualidade para os seus servos aqui na terra. Para concluirmos, vamos fazer a leitura da conclusão aqui e aí eu já encerro. A cura divina é para os nossos dias, claro, pois não há um texto na Bíblia que vai nos dizer que o tempo do Senhor operar, curando enfermos e salvando pessoas, acabou. Em Cristo há cura para as doenças do corpo e da alma. E Ele quer usar crentes cheios do Espírito para, em seu nome, orar por enfermos, que deu uma bocejada aqui, e virem com curas sendo manifestas. Criemos em Deus, cuidemos então de nossa saúde e oremos por enfermos, até que o Senhor então vai nos retornar para nos buscar. Irmãos, de forma bem direta, para concluirmos aqui a lição, meu comentário, a cura divina, ela é para os nossos dias. Ela acontece todos os dias, em todos os lugares. Amém? Ela não ficou, no caso, limitada, por exemplo, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Não ficou limitado na igreja primitiva. Amém? A cura divina, ela faz parte, sim, do nosso projeto, do projeto de Deus, no caso, na nossa vida. Amém? Enquanto Jesus não voltar,
a cura vai continuar acontecendo no nosso meio. Amém? Que Deus em Cristo possa abençoar você. E fato é, Jesus só cura, no caso, mediante a fé, né? Quem crê. É claro que Deus pode derramar a sua graça diante de algumas pessoas, mesmo se algumas pessoas ser fiel a eles. Por quê? Porque a cura, o milagre acontece não porque merecemos, mas porque Deus, mediante a sua graça, disponibiliza a nós. Que Deus então em Cristo venha abençoar você, professor. Que você, professor, procura oferecer o melhor para o seu aluno. E esse é o nosso propósito aqui do canal EBD em Foco. Amém? Baixe os nossos slides, entre em nossa plataforma www.ebdemfoco.com. Se você usa o nosso slide, eu agradeço a você, agradeço a Deus pela sua vida. Amém? Curte, deixe o seu comentário. Se você puder compartilhar, compartilhe, para que esse conteúdo venha chegar em outras pessoas. Amém.